dá uma olhada nessa história aqui, ó. O ano era mais ou menos 2000 e, sei lá, 3, 4, mais ou menos. Eu tinha um amigo chamado Evandro, tenho um grande amigo da minha vida, músico também, trabalhava com a gente na música na noite, e do nada ele arrumou um trabalho. Acontece muito nesse meio, quem é músico, infelizmente tem alguns músicos que precisam de uma renda extra para poder complementar. Isso também acontece na vida da grande maioria das pessoas do brasileiro, né? A famosa renda extra. Mas no caso dele, era meio que obrigatório ele ter aquela renda, senão ele não conseguiria sobreviver, né? Então ele foi ser mecânico. Eu lembro que ele trabalhou como mecânico durante muito tempo. E depois dessa fase de mecânico, ele também foi trabalhar no estaleiro. O que eu observei nessa situação? A oportunidade que ele estava tendo numa coisa que ele gostava bastante não era o suficiente. Mesmo ele gostando muito de fazer o que ele fazia, nós amamos música, né? Quem é músico, você muito provável gosta bastante do que você faz, né? Seja ali se você faz cabelo, se você faz unha, se você é pedreiro. Eu conheço um tio meu que ele é pedreiro, ele ama o que ele faz, porém, nem sempre o que você gosta, o que você fala, nossa, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, vai conseguir te dar o sustento financeiro mínimo para você conseguir cuidar de você e da sua família. Se eu pudesse dar um tema para esse vídeo de hoje, né, esse assunto que nós estamos debatendo aqui no Fala China Podcast, seria: oportunidade tem, você que não está enxergando. Bom, além do Evandro, eu me coloco nessa situação também. Eu me coloco nessa situação do Evandro aqui. Durante muitos anos da minha vida eu falava duas coisas. A primeira coisa que eu falei durante muito tempo eu nunca vou sair daqui do meu bairro. Nossa, gente, nós temos esse ponto, né, de falar que nós nunca vamos sair daqui, eu nunca vou largar você, não, meus amigos vão ficar comigo pro resto da minha vida. Normalmente nós falamos isso quando está faltando parâmetros. Quando está faltando parâmetros, não. Nós falamos isso no calor da emoção, e é verdade, no nosso coração ali é verdade. Só que a vida acaba nos levando para outro caminho, para outras oportunidades. Por isso que eu gosto do tema aqui, de falar que oportunidade tem, mas você às vezes não está enxergando, você não percebe, você meio que se bloqueia. Se eu fosse resumir de tudo que eu estou vivendo hoje, o que de fato trouxe a grande mudança, a grande sacada, não vou dizer sacada, mas a grande mudança, a virada de chave, foi eu observar que existe muito mais coisas que eu posso fazer, tá? Que eu posso trazer mais conforto para mim, para minha família, financeiramente falando. Eu vou conseguir até exercer o que eu amava, né? Que seria a música. Mas falando especificamente do local lá, eu sempre falei durante muito tempo da minha vida que eu nunca ia sair lá de onde eu morava, lá no Centenário. E a outra coisa que eu falava é Centenário e Duque de Caxias. Centenário é o bairro, Duque de Caxias é a cidade. A outra coisa que eu falei durante muito tempo da minha vida, muitos anos da minha vida, foi: nunca vou parar de ser músico. Vou viver de música para sempre. Desde 2015 que eu não vivo de música mais. Essa semana eu publiquei um vídeo no meu Instagram e no meu Facebook, a minha pequenininha dançando pra caraca ali, tem apenas 8 meses, a Sofia, e eu com um cavaquinho na mão. Dentro do meu apartamento, né, eu tenho um dos quartos que eu fiz de escritório, então tem lá a minha mesa, o meu computador e tudo mais, uma cadeira, e tem todos os instrumentos que eu tenho.
sim, eu deixei de viver de música, mas eu ainda toco, eu ainda pratico, eu sirvo na igreja que eu faço parte aqui na China. Sim, nós temos uma igreja aqui, eu sirvo essa igreja como músico, né? Eu toco lá, eu toco violão na igreja, mas eu não vivo mais da música. Eu percebi que a música, ela não ia trazer, ela não ia me proporcionar o que eu queria, né, da vida. Você pode pegar a música como exemplo, mas você pode usar a sua profissão, o que você faz hoje como exemplo, né? Eu estava conversando com um conhecido que está se tornando amigo, que eu tô até com o WhatsApp dele aqui aberto, o nome dele é Felipe. É músico, tá? Tocou com grandes artistas, tocou com Arlindo Cruz, né? Para quem conhece, quem é da música do samba, sabe o artista que o Arlindo Cruz foi. E esse cara, ele tocou com Arlindo Cruz. Ele foi no meu direct do Instagram e comentou: cara, eu quero começar a trabalhar com vendas online. Eu vi que você é aí da importação, China e tudo mais. Como é que funciona isso? Eu senti verdade nele. Ele falou comigo mais de uma vez. Então eu falei: Felipe, me passa teu WhatsApp aí, brother. Vamos trocar uma ideia. Eu adoro falar sobre esse tipo de assunto. Ele me chamou no particular. Chá chinês. Ele me chamou no particular. E daí começamos a conversar. E mesmo você gostando muito, e às vezes você tendo até oportunidades em tocar em lugares com artistas que vão te permitir a ganhar mais, né? Que vai aumentar o seu valor ali de mercado. Chega uma hora na vida que você percebe que não é somente a parte financeira que faz diferença na sua vida. Também é a questão da parte qualidade de vida, né? Imagina, eu quando tocava, eu costumava chegar em casa por volta das 4 horas da manhã. Dormia até quando dava e perdia boa parte do meu dia ali para poder me recuperar do que passou na noite anterior. 4, 5 horas da manhã, chegar em casa nesse horário era muito comum, tá? E quando não chegava de manhã já, né? Já passava na padaria, ao invés de fazer um lanche de madrugada, passava na padaria, pegava um pão e já ia para cá, tomava café da manhã e ia dormir. Era muito comum. O Felipe estava comentando comigo que, cara, ele quer estar mais próximo da família dele. Ele quer ver os filhos dele crescer, né? Foi algo desse tipo. E quantas pessoas tá na mesma situação, seja trabalhando fazendo um tipo de trabalho que você precisa estar mais ausente de casa, seja você, por exemplo, que precisa acordar 4, 5 horas da manhã para poder conseguir chegar no teu trabalho na hora correta, né? Que você trabalha longe pra caramba, precisa pegar trem, precisa pegar ônibus lotado, precisa pegar metrô lotado. Aí quando você demora uma média de 2 horas, 2 horas e meia para poder chegar no seu trabalho, né? E mais 2 horas, 2 horas e meia para você chegar em casa, ou seja, só de transporte, vamos fazer uma matemática aqui, né? 5 horas. Bom, nós temos 24 horas, né? Exato. Dormimos em média 8 horas. Vamos falar da média, né? 8 horas mais ou menos, exatamente. Sobra 16 horas. Você trabalha 9 horas. Você trabalha 9 horas não. Você trabalha 8 horas e essa 1 hora de almoço já não está incluso do tempo total de carga que você tem que estar, carga horária que você tem que estar disponível no trabalho, né? Então você trabalha 8 horas mais 1 hora de almoço, são 9 horas, mais 5 horas, entre 4 e 5 horas que você leva para ir para voltar de casa. Gente, só fazer matemática, né? Vamos imaginar que você leva 4 horas no total, desde quando você acorda para você se preparar para ir trabalhar, né? 4, 5 horas por dia, né? Você acordar, se preparar para ir para o trabalho, mais o trânsito de ir e de volta, né? O transporte de ida e de volta está mais ou menos umas 5 horas da sua vida que você se dedica a isso, mais as 9 horas de carga de trabalho, né? Carga horária de trabalho. Então, nós estamos falando de 14 horas por dia. Caraca, 14 horas, velho. Você dormiu
Cara, você dormiu 8 horas, média. E você ficou mais 14 horas. Você já parou para poder pensar que só está sobrando 2 horas ali para você, entre 2 horas e 4 horas para você viver a sua vida? Então estou usando a música porque era o meu caso, usei o exemplo do Evandro e do Felipe, que é o caso deles. Mas é muita coisa. É muita coisa. E o que tem a ver a oportunidade com isso? A oportunidade é que quando você acorda, percebe, tá ruim, não quero mais isso, quero mudar, quero arrumar um trabalho que eu invista menos tempo para ir, para poder voltar. Quero fazer um trabalho dentro de casa, por exemplo, né? Onde eu posso começar como uma renda extra e daí se tornar uma renda fixa. Quero sair, renda fixa não, renda principal. Quero sair da onde eu estou, né? A região onde eu moro, que era o meu caso, não é muito boa. Quero buscar novas oportunidades. Quando você acorda para isso, aí as oportunidades começam a pintar. E quando a oportunidade aparece para você, você vai enxergar aquilo ali como uma oportunidade. Porque desde o momento que você não enxerga isso como um problema, esquece. Vai pintar um monte de coisa ali, vai pintar uma oportunidade de você mudar de cidade, você vai colocar aquele sentimento que eu mencionei aqui. Cara, eu amo esse lugar, eu quero sair daqui não. Calma aí, você está me convidando ou você está falando que tem uma oportunidade na qual eu tenho que parar de ser músico? Ah, não, calma aí. E você está falando para mim que tem uma situação que eu posso fazer que não é o que eu estou fazendo agora? É isso? Acontece muito isso. Aconteceu isso durante muitos anos da minha vida. Eu fui agraciado por... Mesmo os nãos que eu dei para a vida sempre foi ali me dando oportunidade de eu me desenvolver, de eu continuar fazendo, de eu fazer, de eu aceitar a oportunidade que estava pintando. Quase que não sai, mas saiu. Acontece várias vezes, mas você realmente só vai enxergar que isso pode ser uma oportunidade quando você enxergar que a tua vida ali, de fato, não tá do jeito que você queria, né? Eu vou te dar um exemplo real, tá? Em 2008 eu recebi o convite para poder ir para a China. Qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça? Você tá louca? Eu não expressei isso, né? Quem vai lembrar aqui do falecido Orkut e do falecido MSN. O Orkut era como se fosse o Facebook de hoje, só que com menos recursos, né? Você publicava uma foto, se eu não me engano nem tinha vídeo, você publicava fotos, compartilhava fotos e a pessoa, para poder falar com você, ela fazia acho que era comentário, não lembro o nome que se diz, que não é um comentário na foto igual tem hoje, depoimento, era depoimento, você fazia um depoimento ali, né? Para você ter uma conversa ao vivo, um bate-papo ao vivo, era no MSN. E eu lembro que a Ana Paula Mariano, quando ela me convidou, eu falei que não, isso foi em 2008, né? E até lá aconteceu muitas coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu conversei com algumas pessoas, na qual a maioria delas me deu uma resposta negativa, né? Ninguém me deu apoio, né? Não espere, uma coisa que eu vou te falar, não espere apoio de ninguém não, tá? Que ninguém vai te dar apoio não, filho. Se tu pensa que, não, vou falar com meus amigos, vou falar com meus familiares, a probabilidade de você ter apoio nenhum pode ser muito grande. E o que eu descobri no longo da minha jornada é que alguma dessas pessoas, principalmente seus familiares, seus pais, quando fala para você não aceitar ou quando não permite que você vá fazer alguma coisa, caso você ainda dependa, você é menor de idade, né? Não é que eles não gostam de você. É porque eles não têm referência nenhuma. Então, eu não vou dizer padrão, mas por proteção, vamos se dizer assim, eles acabam falando que não. Eles querem o seu bem, né? Eles querem o seu bem. Então, acabam falando assim, cara, melhor não. Por mim você não vai.
Foi o meu caso, 2009, 2008, foi 2009. Foi em 2009, quando eu tinha certeza que eu ia. Eu fui falar com meus pais e meu pai falou assim, não, você não vai não, por mim você não vai não. Só que eu já tinha 23 anos, eu até falei com ele, pai, eu não tô te pedindo permissão, eu tô pedindo a tua bênção. Mas eu já tomei a decisão, eu vou sim, já sou maior de idade, então eu vou sim. Então, mas o grande ponto dessa situação foi eu perceber, né, que a vida que eu estava levando, ela não estava legal. A vida que eu estava levando como músico no Brasil na época não estava tão boa assim, né? Então eu vi nessa oportunidade de vir para a China pela primeira vez, essa situação que, lá eu posso ter uma oportunidade de ganhar mais. Que de cara eu já recebi, ali quando eu recebi a proposta, já foi falado, o valor que eu iria ganhar era muito superior ao que eu ganhava no Brasil, né? Aí tem aquela questão daquelas crenças que nos agarram, né? Que eu falei no começo, não, vou sair daqui da minha cidade não, cara, vou largar meus amigos. Vou largar o grupo de pagode que eu tocava. Imagina você tem uma rede de amigas ali, onde vocês se encontram uma vez por mês ou toda semana, vocês estão sempre trocando experiências ali, aí você do nada recebe uma oportunidade, você e sua família, de sair dali, aí aquela sensação de perda, de abandono, não, eu vou abandonar meus amigos, eu vou abandonar meus familiares, é uma sensação que normalmente acontece, né, que aparece, né, esse sentimento de, nossa, você está me abandonando, eu tô abandonando meus amigos, eu tô abandonando meus familiares. Não é bem assim, na prática. Às vezes é o contrário. Por você sair dali e você enxergar uma nova oportunidade, você aprender novas habilidades e você voltar para poder contar ou para você ajudar, é muito mais valioso, né? Eu não sei se você já viajou de avião, se você já pegou avião alguma vez na sua vida. As primeiras instruções de segurança, né? Algumas, na verdade, né? Algumas das instruções de segurança que me chamou muita atenção foi quando a máscara, se por exemplo o seu avião tiver algum problema de oxigênio, vai cair a máscara automaticamente. E as instruções primeiro você coloca em você, para depois você ajudar os outros. Aí o raciocínio que eu tive, óbvio que hoje tem muito mais informação explicando o porquê, mas o primeiro raciocínio que eu tive foi, cara, mas eu tô sendo egoísta, eu tenho que ajudar o próximo primeiro. Só que não, né? Como é que você vai ajudar alguém ferrado também? Imagine duas pessoas ferradas. Era o que mais acontecia na época lá, entre os amigos. Pô, vamos fazer um churrasco? Vamos. Quanto que você tem? Nada. Quanto que você tem? Nada. Quanto que você tem? R$5. Todo mundo ferrado, né? Ferrado com ferrado é complicado. Mesmo naquele sentimento de, não, estamos todo mundo junto no mesmo barco. Mas na prática, galera, na vida real, eu tô falando de vida real, tá? Na vida real, é você e você, velho. É você e você, sabe? Então você mesmo já deve ter percebido isso, quando o calo aperta mesmo, né? Tirando ali, quando falta o arroz dentro de casa, é você e você pode contar com poucas pessoas, dá para poder contar no dedo. Então, cuidar de você primeiro. Cuidar de você primeiro. Então, em 2008, quando eu recebi o convite, eu vi que, caraca, velho, eu tive essa sensação de, tô abandonando. Eu tinha um grupo de pagode que eu amava. Eu tinha um grupo de pagode, cara, que eu amava aquele grupo, velho. Você tá louco, sair dali e deixar aquele grupo lá foi bem complicado. Tinha meus amigos, né? Tinha meus familiares, eu tinha uma namorada na época, né? Anos de namoro, acho que nós estávamos 6 ou 7 anos juntos, se eu não me engano, eram 7 anos de namoro. Era muita coisa, era muito tempo. Então não foi uma situação assim simples, fácil. Eu lembro que o rapaz que eu convidei, o Thiago Testa, né? Ele passou por situações bem similares. Pô, é só eu e minha mãe. Ele morava, ele e a mãe dele, né? E ele tinha um filho na época que morava e não morava com ele, basicamente passava muito tempo com ele, né? Então, imagina aquela sensação. Mas essa viagem
essa viagem mudou a vida dele, falando de mentalidade, e foi a primeira oportunidade que ele teve de tirar a mãe dele da onde ele estava. Ele veio focado, ele comprou a casa, ele juntou o dinheiro e comprou a casa da mãe dele. Então, realmente, a saída dele durante um tempo permitiu que ele conseguisse realizar o sonho ali da casa própria da mãe dele, né? Que ele morava de aluguel. Então, posso aqui ficar horas e horas e horas e horas e horas falando do ponto de como que pode ser doloroso, né, você ter esse tipo de pensamento, de essa simples possibilidade, não pensamento, essa simples possibilidade de você sair da onde você está, né, que você está abandonando, mas na prática você vai estar ajudando muitas pessoas, principalmente se você prosperar, se você crescer, para essa mudança que você for fazer, você crescer ali. Então, em resumo desse tópico aqui, se você não enxergar, tá? Se você não perceber que o que você está vivendo hoje, se for o teu caso, né? O que você está vivendo hoje não é de fato o que você gostaria de viver e que a vida não está lá da forma que você gostaria, mesmo você fazendo o que você ama, ou simplesmente você trabalhando, você está num emprego que você está ali, não é o que você gosta, mas foi a oportunidade que apareceu. Se você não enxergar isso, não tiver essa visão clara, pode aparecer 1000 oportunidades na sua frente. Você não vai enxergar que é uma possibilidade, que é uma oportunidade, né? Porque as coisas acontecem no meio do caminho. No meio do caminho. Por quê? Eu vou continuar usando o exemplo aqui do Evandro. O Evandro, ele quando ele percebeu ali essa questão que somente a música não ia trazer para ele o que ele gostaria, ele foi arrumar um trabalho na oficina, aprendeu uma profissão nova de pintor. Essa profissão, ele fez um curso de especialização, levou ele para uma carreira de pintor, eu não sei o nome, eu não lembro o nome correto técnico, mas ele trabalhava no estaleiro. Eu esqueci o nome agora, fugiu o nome. Eu sabia, eu já falei esse nome várias vezes, porque eu também trabalhei em estaleiro. No período de 2012 no Brasil, eu trabalhava como maçarequeiro. Eu esqueci o nome, acho que é pintor... enfim, ele trabalhava pintando no estaleiro, né? Ele trabalhava no estaleiro fazendo pinturas. Então, aquilo ali trouxe uma condição financeira para ele muito boa. Então, oficina, trabalhou no estaleiro. Do estaleiro, quando ele saiu do estaleiro, ele já tinha uma mentalidade muito assim, cara, eu amo a música, eu vou continuar ali fazendo o que dá para poder fazer na música, mas eu preciso crescer, eu preciso continuar. Ele teve acesso a empreendedores, ele teve acesso a empresas, ele teve acesso a várias coisas, ou seja, no caminho, né? E nesse caminho, ele conheceu o empreendedorismo e chegou a uma empresa muito famosa no Brasil, que é a Uber, né? E deu a oportunidade de pessoas começarem a trabalhar e empreender por conta própria. Léo, mas como aí? Uber é empreender? Uber é empreender. Você tem um aplicativo na qual você consegue alocar o seu tempo, o seu carro, seja um carro próprio, um carro alugado, e você vai lá e começa a empreender. Você faz os seus horários, você trabalha os dias que você quer, você mesmo monta a sua agenda. Você não é obrigado, você não precisa bater cartão lá na Uber. Principalmente quando começou. Então, é no caminho que você se enxerga. Eu coloquei que você se enxerga, é ótimo. É no caminho que você acaba descobrindo ali o que você vai de fato fazer. Eu até coloquei aqui algumas informações para eu não esquecer. Eu coloquei aqui, Bom, quando você percebe que, de fato, o que você está vivendo, o que você está fazendo, não é de fato o que você gostaria de fazer, ou não vai te levar para onde você quer, seja você querer mais tempo, seja você querer ter mais qualidade de vida, seja você querer ganhar mais. Às vezes não é só ganhar mais, né? Que você acaba ganhando mais, igual o Felipe, né? Comparado com o que outros músicos estão vivendo no Brasil, principalmente na minha época, o Felipe ele ganha bem, ele ganha bem, fazendo essa comparação, tá? Comparado com outros músicos. Mas e a qualidade de vida?
né? Eu lembro que quando eu tocava, eu perdi... Nossa, quantos aniversários eu deixei de estar presente, quanto Dia das Mães, sabe? E esses momentos com a família que você perde quando você tá na estrada, quando você tá como músico, é complicado, né? Então, quando você coloca isso na balança, beleza, preciso crescer, preciso fazer outra coisa. Aí abre um campo que eu chamo de campo de oportunidades, que antes, mesmo se esfregasse na tua cara, você não iria enxergar. Né? Mesmo colocando aqui, ó, tá aqui, velho, bora. E eu já vi isso acontecer. Teve pessoas que me pediram, Léo, assim que pedir a oportunidade, assim que pintar a oportunidade aí de eu ir pra China, você me convida, todo mundo pra sair aqui do Brasil, vi que você foi, vi que o outro Léo também foi, Léo Grafite, conhecido nosso. Eu tô querendo ir também, tal, não sei o que lá. Quando a oportunidade pinta, a pessoa acaba amarelando. Sabe esse termo, amarelando? Então, a pessoa acaba amarelando. Então, quando vem esse primeiro estágio, quero mudar, abre um campo na sua... abre uma visão assim, os seus olhos abrem de uma forma que você não tinha enxergado antes. Você começa a ver as oportunidades que tem ao seu redor. No caso do Evandro, ele foi pro estaleiro, do estaleiro ele foi pro Uber, e aí ficou no Uber durante muito tempo. Ajudou, construiu a casa dele, comprou o carro novo dele, enfim, fez um monte de coisa, né? O Felipe, eu tô conversando com o Felipe. Eu fiz uma pergunta pro Felipe, ele veio no meu Instagram falando sobre vendas online com importação tem tudo a ver, né? Ele veio falar comigo. Aí eu fiz algumas perguntas para ele. Falei, cara, vendas online é muito bom, tá? É muito bom. Porém, você precisa comprar para poder vender, seja da China, seja lá em São Paulo, seja no centro do Rio, né, na Uruguaiana. Se você vai na Uruguaiana, se você vai em São Paulo, você precisa ter um capital para você comprar o produto, estocar esse produto. Você vai montar uma loja online e você vai vender. Tem outras modalidades também, tem outras modalidades como o dropshipping e tudo mais, mas é basicamente a mesma coisa. Você precisa ter um capital ali para você investir. Aí ele, não tô querendo montar muito estoque não, e etc e tal. Eu, tá bom, então o que você sabe fazer, velho? Porque tem muita coisa que dá para poder fazer com a internet de início, né? E ele falou que ele tinha um conhecimento de tráfego, que já tinha feito tráfego pago, tá? Facebook, Instagram e tudo mais. Design gráfico, consegue fazer edição de vídeo. Eu falei, ponto, cara, você pode iniciar com um serviço, prestação de serviço, né? Hoje a média de uma pessoa, de um gestor de tráfego que ganha por cliente, a média é R$ 1.500, né? Eu não vou falar exatamente o número que ele mencionou para mim que ele tá ganhando, tá? Até para poder, as informações que eu passei aqui, vai ser fácil linkar qual é o Felipe que eu tô falando, principalmente os nossos amigos em comuns, que é músico também. Então não vou falar o valor real ali, quanto que ele ganhava. Mas eu falei aqui, vamos imaginar que você queira ganhar uns 8, 9 mil reais por mês, tá? Que pro Brasil é um ótimo, nossa, é um salário maravilhoso, né? Cara, você com 2 clientes, 3, 6 clientes, você começa a ganhar 9 mil reais por mês. E o serviço é bom que você não tem muito custo, né? Ou seja, você não vai comprar um produto por 10, você vai vender ele por 20, sendo que a metade desse valor é do produto, não é teu. Né? Então significa que você está ganhando 50%. O serviço não. O serviço, depois que você for precisar contratar algumas ferramentas, alguma coisa assim, mas o seu custo é muito baixo. E primeiro você recebe para depois você comprar alguma coisa. De vender produto físico é um pouco diferente. Você primeiro compra para depois vender. Mais uma vez, eu sei que existe o dropshipping que você vende e depois entrega, mas isso é uma outra questão. Ele, caraca, que sacada, velho. Aí, eu preparando esse conteúdo hoje, esse bate-papo com vocês, eu percebi, cara, depois que você percebe que você, de fato, gostaria de estar fazendo outra coisa, gostaria de ter mais tempo com a tua família, gostaria de ganhar mais, começa a abrir as oportunidades. Você começa a enxergar, você começa a pesquisar, começa a procurar. Além das oportunidades que aparecem para você e você vê como uma oportunidade, você vai atrás de outras oportunidades, né? Aí você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. E aí foi até uma anotação que eu fiz aqui, ó. Você vai começar com as coisas que você já tem acesso.
acesso seja você fazendo alguma coisa já, seja você conhecendo sobre algo. Vou voltar no exemplo do Evandro. Ele ouviu falar do Uber, ele tinha um carrinho, ele precisava trocar de carro, ele tinha como trocar de carro, né? Pelo valor que ele fez ali mais ou menos do Uber ali, né? Hoje tem várias formas de fazer isso. Tem gente que aluga carro, que não precisa de cartão de crédito, vai diretamente com a pessoa. Tem gente que pega o cartão de crédito e vai lá, aluga o carro na locadora como Localiza, Modal não, Movida e assim vai. Nossa, Modal é uma... Eu não sei nem se existe mais, acho que não existe mais. Modal era uma empresa de investimento, nada a ver, enfim. Localiza, Movida e tudo mais. Então você começa a buscar ali as ferramentas para você fazer o que você precisa ser feito, sabe? Então, normalmente, quando dá esse estalo, nós começamos com o que nós já temos, tá? Eu me incluo nessa. Quando eu vim pra China, eu fiquei só China. Caraca, só China. Eu fiquei só música pra cima e pra baixo. Eu fiquei 2 anos e meio na China, na primeira vez que eu vim, em 2009 a 2012. Música, não passou nada pela minha cabeça de fazer outra coisa, apesar que em 2010 eu comprei umas coisas aqui e mandei pro Brasil para poder vender, né? Só que, como que eu não tava no Brasil, eu mandava por um tio meu, e o meu tio vendia. Cara, não dá muito certo isso, né? Quantas histórias eu já ouvi e quantas vezes eu já quebrei fazendo isso. Mas foi o mais próximo que eu tive de importação, eu mesmo fazendo, né? Então... mais os 2 primeiros anos, né? 2 anos e meio aqui na China, música. Quando eu cheguei no Brasil, em 2012, eu passei um período de 1 ano e meio no Brasil, eu fui questionado sobre importação. Aí foi onde que a ficha caiu. Eu falei, caraca, velho, China, importação. Realmente, a maioria dos brasileiros que eu conhecia lá no restaurante, eles estavam na China para poder comprar alguma coisa, para poder importar. Cara, que oportunidade que eu perdi. Quando eu voltei para a China em 2013, o que eu olhei? Eu já estava aqui na China, né? Eu caí para dentro, já contei essa história em alguns episódios para trás ali, mas só para poder complementar essa história. Então eu comecei a usar o que eu já tinha. Hoje o que eu faço? Tem a ver com importação? Tem, mas não tem nada a ver com o que eu comecei. Eu comecei prestando serviço de mochila, eu nunca mais trabalhei com mochila, hoje eu trabalho com semijoias. Sabe? Um dos principais produtos que eu trabalho é semijoias e viagens, né? Léo, se o cara quiser importar outro produto, você não faz? Faço. Mas comparado com o que eu comecei lá atrás, não tem nada a ver. Então, esse é o ponto. Você não precisa construir algo do zero. Você pode usar o que você tem hoje, porque é no caminho que você vai descobrir as coisas. Cara, eu fui trabalhar no chão de fábrica. Nada a ver. Na verdade, a analogia que eu deveria ter feito agora não era nem de... Eu trabalho com semijoias, importação, que é também importação, mas é um produto específico. Eu fui trabalhar no chão de fábrica. Nada a ver. Nada a ver. Eu fui vender numa fábrica. E eu comecei com importação. Prestando serviço, depois eu fui traduzir, eu fui trabalhar numa fábrica, ou seja, nessas nuances a vida vai te levando, não é deixa a vida me levar ao estilo Zeca Pagodinho e tudo mais, cara, não, você tá no caminho vai aparecendo as oportunidades, é isso que eu quis dizer que a vida vai te levando. Na verdade, eu fui infeliz em falar que a vida vai te levando, acho que a forma correta seria, a vida vai te apresentando novas oportunidades. Porque a oportunidade vem. Eu só fui trabalhar na fábrica lá porque eu falei sim para a fábrica, mesmo a oferta sendo bem ruim na época. Deixa eu acrescentar meu chá aqui. A oferta não foi nada boa, mas cara, foi o caminho, foi o início. Eu acredito que o início de muitas pessoas é assim mesmo. Não é do jeito que ela gostaria que fosse, mas é um início. É uma oportunidade inicial. Daí você vai fazendo mais coisas, aí no caminho você vai descobrindo novas oportunidades, novas pessoas e assim sucessivamente. O negócio é sair da onde você tá. Aí, cara, no meu caso, foi importação. Existe forma de você vender produtos online, tá? Se você for conhecer alguém que tem um produto, se você tem um capital, né? Eu falei pro Felipe no caso do capital.
caso ele tivesse, que foi até a primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, você tem dinheiro guardado? Você tem capital para poder investir em comprar um produto para poder revender? Ah, eu não estava querendo muito estoque. Em cima dessa resposta dele, eu falei para ele que realmente então a venda online de produto físico talvez não seja o inicial, a não ser que você vá para o dropshipping. Prestar serviços, que foi o caso dele, como que eu mencionei aqui, né? Tem muitos serviços que você pode prestar por aí, cara. Tá cheio de gente precisando, principalmente agora nessa questão online, né? Ensinar algo, cara, o conhecimento que você tem, acredita em mim, você pode ensinar. Eu tô gostando pra caramba, né? Apesar de eu não viver mais de música, eu acompanho. Eu vi uns caras bom pra caramba criando conteúdo na internet, ensinando pandeiro, ensinando tantã, ensinando percepção musical, harmonia, cara, curso de violão, curso de cavaquinho, tem pra caramba aí. Ou seja, o Brasil é muito grande, cara. Você pode ensinar alguma coisa. E não necessariamente você precisa sair da atuação que você tá. Como assim, Léo? Me explica. Tem um cara que eu toquei com ele durante muitos anos da minha vida. O nome dele é Felipe Colares. Cara, se você ver esse vídeo, te adoro, irmão. E parabéns pela sua jornada. O Felipe, desde a época que eu o conheci, lembra do grupo que eu falei que quando eu saí do grupo, quando eu vim pra China pela primeira vez, eu tive aquela sensação de caraca, velho, pô, esse grupo aqui, eu amo esse grupo. O Felipe tocava cavaquinho nesse grupo. Eu tocava violão e o Felipe tocava cavaquinho. Já naquela época, o Felipe já trabalhava com madeira. Madeira. Principalmente nessa questão de construção e tudo mais. Madeira pra construção. Cara, o Felipe, pelo que eu percebi, eu nunca perguntei diretamente isso pra ele, mas pelo que eu percebi, ele abriu a sua própria distribuidora de madeiras. Você pode empreender no que você já trabalha. Imagina que você trabalha, sei lá, numa confeitaria, numa padaria, numa fábrica de bolo. Você sai dessa fábrica e você monta a sua própria venda de bolo em casa, na qual você não precisa nem alugar um espaço ali, usar os seus próprios utensílios de casa ali. A minha irmã faz isso, mas a minha irmã faz no sentido de renda extra. Não como a renda principal dela, acredito eu, pelo que eu vi o movimento que ela faz. Mas o Felipe, usando o caso do Felipe, ele saiu, pelo que eu percebi, né, da empresa que ele trabalhava. Por que eu falo que ele abriu a própria empresa, sendo que eu não conversei com ele diretamente? Porque o nome que ele publica lá é Colares Madeira, e é o nome dele é Felipe Colares. Então é Colares e mais alguma coisa. Eu vou até mandar mensagem para ele, para poder... Quer ver? Isso aqui é um bate-papo, é um podcast. Felipe Colares, aqui, ó. Fala, irmão, como é que você tá, brother? Tudo bem? Cara, eu tô gravando um podcast aqui e eu mencionei você, a sua história lá, quando eu conheci você lá no grupo, né? Quando a gente começou, quando nós tocávamos juntos, eu lembro que você já trabalhava com madeira. E daí eu comecei a ver suas publicações e eu vi ali que agora na empresa que você está divulgando tem o seu nome. Você abriu uma madeireira, velho? Uma distribuidora de madeira? É sua? Cara, compartilha aqui porque eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. E como empreendedor também eu admiro esse tipo de história. E eu estou usando justamente o seu exemplo aqui. Valeu, irmão? Beijo na família. Como é que tá todos aí? Abraço. Pronto, mandei mensagem para ele. Até gaguejei. Mandei mensagem aqui para ele para poder perguntar, ser mais específico. Mas eu vejo várias formas, cara. Várias formas de você sair, dar o primeiro passo. E não tenta se preocupar muito com o futuro não, porque é o primeiro passo, né? O meu caso, olha a minha jornada. A minha jornada foi sair de Caxias, eu vim para a China, trabalhei como músico, voltei para o Brasil, depois vim para a China, aprendi o inglês, comecei a trabalhar com importação, arrumei um cliente de mochila. Ao mesmo tempo, em paralelo, conheci a mãe da minha filha, aprendi o mandarim, comecei a trabalhar como tradutor, aí fui trabalhar como semijoias,
exportar semijoias, mas uma fábrica me contratou, aí fui trabalhar no chão de fábrica durante 7 anos, aprendi muita cultura chinesa, aprendi o meu mandarim, aprendi a negociação com o chinês, o que de fato é negociação aqui na China, porque eu vejo muitos brasileiros falando assim, ó, para negociar com o chinês, aprende a negociar com o chinês, não sei o que. Eu começa a pensar, cara, negociar com o chinês ele já quer fazer negócio com você. O que de fato é negociação com o chinês? É o que se faz lá no Brasil, quando você vai principalmente na região lá da 25 de março, onde um chinês oferece para você um produto por R$10 e você compra do chinês por 4, isso é negociar? Não, na prática negociar aqui com o chinês não é isso. E esses 7 anos trabalhando no chão de fábrica, eu participei, sei lá, perdi as contas de quantas reuniões eu participei entre chineses. Naquela cidade, basicamente, eu tinha 2 estrangeiros, né? E eu era um deles. E na fábrica era só eu de estrangeiro. Em todas as reuniões que eu participei com o chinês, era só eu de estrangeiro. Então eu vi como que os chineses negociavam entre eles, né? Então esse caminho, essa jornada de trabalhar no chão de fábrica e depois abrir minha própria empresa, temos algumas empresas aqui. Hoje nós estamos com 2 empresas aqui, né? Três empresas, desculpa. Nós temos 3 empresas aqui, abrimos nossas próprias empresas aqui. Então, olha o caminho que foi, a jornada que foi. Músico para funcionário no restaurante. Aí do restaurante eu fui estudar, né, na rua. Eu consegui contratar um professor particular na época, mas a maioria das coisas que eu aprendi, principalmente meu mandarim, foi na rua, né? E daí fui trabalhar no chão de fábrica como vendedor, me tornei um vendedor. Aí de vendedor, para eu poder vender mais, foi onde que eu percebi que eu precisava me especializar sobre importação, porque eu vendi um produto que estava na China, ou seja, para esse produto sair da China e chegar no Brasil, precisava acontecer uma coisa chamada importação, quem está no Brasil, ou exportação, quem está na China. E o meu cliente não sabia. Eu me especializei em importação, me especializei em marketing digital, né? Nós temos uma agência de marketing, então olha a jornada, nada a ver com música, velho. Então é no caminho de fato que as coisas vão acontecer na sua vida. E por último aqui, seja intencional. Eu fiz uma analogia com o Felipe que eu acho muito interessante, cara. Foi um insight que eu tive. Quando eu vi essa expressão, eu achei maravilhoso, voo de galinha. Eu contei isso com um amigo meu aqui da China, Fernando Andrade, ele morreu de rir, cara. Voo de galinha, ele fechou o olho assim e falou, cara, eu fico imaginando a galinha, cara. Vou explicar. Por que voo de galinha? Se você reparar, né, eu lá no quintal onde eu fui nascer e criado, meu pai chegou a criar a galinha e tal, e a galinha ela não voa pra cima, né? Quando ela dá um salto, ela voa, mas ela não ganha altitude, ela só cai, né? Então, sai daqui e faz assim, ó, e por isso a expressão voo de galinha. Eu não sei de onde eu ouvi isso, cara, não sei se foi do Alfredo Soares, do G4 Educação, ou se foi do Victor Danazzi, eu não lembro agora, mas foi um desses caras aí, eu achei maravilhoso. Que basicamente galera, pô, estamos chegando agora no final do ano, né? Já estamos no final do ano, daqui a pouco estamos aí no início de janeiro. A galera adora fazer metas, falar que vou fazer isso, aquilo. Puta, esse ano vai, velho. Esse ano vai ser maravilhoso, esse ano é isso, esse ano é aquilo. Aí o que acontece? Aí chega, não, calma aí, já estamos próximo do carnaval mesmo, deixa para depois de março. Deixa para depois de carnaval, deixa para depois de fevereiro. Aí começa a primeira semana de fevereiro. Aí quando for ver, já é... Não, agora eu vou. Aí chega uma cheia de coisa para poder fazer, resolver, matrícula de não sei o que, de não sei o que lá, empresa aqui, o trabalho, cara. Quando for ver, já é Dia das Mães, né? Abril, maio, Dia das Mães. Aí Dia das Mães, como eu fui ver, é Dia do Namorado. Aí começa um monte de coisa. Quando você for ver, no meio do ano você fala, porra, eu não fiz, cara. Não, mas ano que vem eu começo de novo e fica nesse ciclo vicioso. É o famoso voo de galinha. Porque no começo, nós nos empolgamos, né? Não, agora vai. Aquela empolgação maravilhosa, mas só que acaba caindo. E a questão de ser intencional, o que eu vou te falar é basicamente o que eu fiz, tá? Eu comecei a ouvir pessoas, eu comecei a me envolver com pessoas, eu me mudei. Vamos falar assim, eu me mudei, mas só que não foi só parte física, né? Porque se você se mudar agora e você não mudar isso aqui, significa que você vai levar você com você mesmo. Entendeu não? Tá? Não importa o que você está vivendo hoje.
se alguém te der alguma oportunidade, te tirar de onde você tá, né, literalmente, e já começar você para executar alguma coisa, a probabilidade de você não conseguir é muito grande. Por quê? Você está levando você com você mesmo. Eu ouvi essa expressão do Dr. Laí Ribeiro. O problema é que você leva você com você. No meu caso, eu fiquei 2 anos e meio aqui na China, eu não enxerguei a oportunidade que é a China, cara. Muitas pessoas, eu vejo vários amigos que moram aqui há anos, estão fazendo as mesmas coisas quando eles chegaram aqui. O mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de palavreado. Eu não vejo diferença nenhuma nisso. Diferença não. Eu não vejo problema nenhum nisso. Cada um com a tua vida. Eu estou cuidando da minha. Mas, cara, nós estamos no mundo para poder se desenvolver. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Essa é a realidade. Não tem meio termo nisso, não. O tempo está passando para todo mundo. Tem até um tema que eu quero gravar depois, que vai ser o tema de assim, ó, você e Elon Musk. Ambos têm 24 horas. Agora, o que você está fazendo com as suas 24 horas? O Elon Musk, ele não nasceu rico, não. Hoje, cara, 600 bilhões de patrimônio. O primeiro homem a alcançar esse marco financeiro. Ele tem 24 horas. Você tem 24 horas. O sol nasce para ele, o sol nasce para você. Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, velho. Realmente. Eu tenho que mudar isso aqui primeiro. E como que eu fiz? Eu comecei a ser intencional. Eu comecei a assistir... Um dos primeiros caras que eu assisti na minha vida foi o Laí Ribeiro, porque o Laí Ribeiro, ele não fala somente de... Dr. Laí Ribeiro. Ele não fala só de medicina, de saúde, etc. Ele fala de prosperidade também, sabe? Então eu comecei a entender que tinha muita coisa aqui, ó. A minha mente estava vazia sobre crescimento. O que é crescimento? Eu odiava a palavra desenvolvimento pessoal. Para mim, desenvolvimento pessoal ou autoajuda era uma questão, era temas na qual que eu estava precisando de ajuda, tipo, mental, sabe? Eu tô doente, tô com alguma coisa assim, mas não tem nada a ver, eu era muito ignorante, velho. Sabe? Autoajuda, desenvolvimento pessoal é basicamente você se desenvolver, você crescer. Olha quantos livros que eu tenho aqui. Eu comecei a ler livro, eu comecei a assistir podcast. Um dos melhores investimentos que eu já fiz. Eu indico muitas pessoas fazerem isso aqui, ó. Não precisa ser da Apple, não. Esse daqui é da Apple. Pode ser aqueles baratinho mesmo, que é um fone sem fio, que você consegue colocar, não precisa ficar passando aqueles fios, sabe? Coloca aqui no ouvido e vai estudar. Outra coisa que um investimento que eu fiz, que foi muito bom, é mais barato, inclusive, do que a própria internet, né? Assinar o YouTube Premium. Por quê? Quando você está em casa no Wi-Fi, você pode baixar os conteúdos e ouvir offline, sabe? Então, fazer pequenos investimentos ali que vai te ajudar a você consumir mais conteúdos. Ou você pega um pacote de internet melhor, que você não precisa se preocupar, né? Ou você assinar o YouTube Premium ali, que vai te ajudar bastante, né? Mas tem podcast gratuito, cara. Tem várias coisas ali que você consegue fazer e você ter mais base, ter mais conhecimento, né? Porque pode aparecer de novo oportunidades que você não sabe que é uma oportunidade. Agora, quando você tem ferramentas o suficiente para você conseguir discernir se isso é uma oportunidade ou não, isso pode mudar completamente o seu jogo. Então, em resumo do que nós conversamos aqui, tá? Você precisa entender. Você precisa, se for o teu caso, né? Se você entender que, cara, o tipo de vida que eu tô levando, a qualidade de vida que eu tô tendo, o tempo que eu tô tendo com a minha família, independente da profissão que você exerce hoje, se isso não tá do jeito que você gostaria, ponto. Esse é o primeiro passo. Por quê? Quando você observa isso e tem a consciência que isso é um fato, começa a abrir na sua mente, assim, uma visão que você não enxergava antes, cara. Eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais coisa. A internet está aí. Agora nós estamos na evolução da IA. Eu preciso fazer alguma coisa a mais, né? Quando você começa a enxergar isso, vem para o segundo nível, que seria você enxergar oportunidades que talvez você até já tenha ali, né? Você já tem acesso. O Evandro, no caso, foi Uber. Eu já estava na China, eu estava vivendo de música, eu poderia estar fazendo outra coisa, que é a importação, que é o que eu vivo hoje, né? O Felipe, que pensou inicialmente em vender um produto e ele percebeu que ele tinha alguns conhecimentos que ele poderia prestar serviços e assim sucessivamente. E na sequência, você precisa ser intencional. Cuidado com o voo de galinha.
Cuidado com o voo de galinha, foi isso que eu fiz, né? Não ser tão empolgante, não se empolgar, agora vai, blá, 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 porque, cara, a galinha só faz assim. Eu sei que nesse final pareceu como se fosse uma aula, isso aqui não é uma aula, que é um bate-papo. É uma divisão não. É uma compartilhamento, vamos dizer assim. É uma conversa, um bate-papo, compartilhando experiência. O motivo desse canal aqui, o motivo do podcast é compartilhar experiências. No início eu vou fazer muito isso sozinho, mas em breve eu quero trazer alguns convidados e também trazer pessoas comuns, né, assim como eu e você, para compartilhar, né, essas experiências. Esse é o foco principal do Fala China Podcast, é dividir experiências. Eu quero aprender com você, por isso que sempre no final do episódio eu falo, comenta aqui embaixo o que você está vivendo, o que você viveu, o que você pode compartilhar com a gente. Eu sou um cara que eu adoro aprender, né? Eu gosto muito de compartilhar o que eu estou fazendo e o que eu fiz, mas eu também gosto muito de aprender. Então, o Fala China Podcast, o objetivo principal dele é esse, dividir ali experiências, tá bom? Bom, se você gostou desse episódio, comenta aqui qual foi o principal ponto que deu uma virada aí de chave na sua mente. Compartilhe aqui com a gente o seu pensamento, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho, porque toda semana nós vamos estar publicando o episódio novo do Fala China Podcast, tá bom? Eu te vejo no próximo episódio.